Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos esse projeto que é o estudo das obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Estamos reeditando esse livro depois de 10 anos, exatamente porque a tecnologia mudou e porque também temos mais informações de Carlos Chagas que vem completar algumas lacunas que ficou em aberto nessa obra, porque não havia condições naquela época de ser bem explícito, porque logicamente todos iriam saber tratar-se de Carlos Chagas e a família ainda estava no corpo físico. Então por isso algumas coisas, algumas informações foram omitidas, algumas foram transformadas para que a gente pudesse entender que alguns aspectos são nítidos da vida dele. Alguns aspectos foi transformado porque o próprio Emmanuel fala isso no seu prefácio, nos mostrando que havia essa necessidade. Se você está nos vendo pela primeira vez, assista o capítulo até o final. Depois te convido, pela página do YouTube da TV A Caminho da Luz, você começa a assistir conosco desde o prefácio. Todos os capítulos, capítulo a capítulo, estude conosco. Vale a pena entendermos essa obra que é uma obra genial. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente ao nosso telespectador, a nossa telespectadora e rogamos o préstimo, o auxílio, a intercessão, a orientação dos espíritos amigos vinculados e que dirigem a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E que tenhamos hoje um estudo em que possamos ser fiéis ao que o Espírito de André Luiz nos deixou através das mãos de Chico Xavier. O capítulo de hoje é o 36º, o sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Então nós vamos reparar que no capítulo anterior eles estavam aguardando aquela comitiva que era dos samaritanos, que iriam trazer aqueles irmãos necessitados. E André Luiz iria passar aquela noite na Câmara de Retificação, exatamente para auxiliar. O grupo naquela noite era um grupo pequeno de trabalhadores. E ele então estava exausto, porque havia muito trabalho. Veja, depois de um tempo, e aqui nós não sabemos dizer de quando ele foi atendido em Nosso Lar, para esse momento na Câmara de Retificação, ele foi, logicamente, pelo esforço, pela dedicação, teve a oportunidade de entender o passe, receber orientações sobre o passe, e agora então ele já está em condições de aplicar o passe, de levar uma doação de energia fluídica pela forma perispiritual, para aqueles espíritos que ainda estão muito ligados ao corpo, são perispíritos, muito materializados, como nós chamamos. Então, nós percebemos que André Luiz começa a desenvolver já algumas atividades pelo seu merecimento, né, André Luiz? Sem dúvida, pela sua dedicação. Sabemos que ele ficou pelo menos 1 ano em tratamento no parque hospitalar. Agora, o período depois que foi para a casa de Dona Laura, que foi conversar com o ministro, mas no mínimo 1 ano até ele chegar neste momento em Nosso Lar. Dando continuidade, pela manhã regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente, vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Então André aqui teve a sua primeira noite de trabalho efetivo. Vamos relembrar que agora voltamos a recordar Tobias,
O ministro Genésio recomendou a Tobias que pudesse fazer uma visita nas câmaras retificadoras. Só que naquele dia estava faltando pessoas e André viu que eles estavam em apuro. Então André diz, olha, eu posso me propor a ajudar? Sim, André, nós estamos para receber um grupo, que é um grupo de necessitados que vão ser trazidos pelos samaritanos, e quanto mais ajuda, melhor é. Então vamos relembrar que o primeiro trabalho dele foi limpar aqueles vômitos, conforme eles entraram naquelas câmaras que as pessoas estavam adormecidas, aplicavam um passe, aquelas pessoas soltavam aquele vômito de cor negra, não é? E ele então pegou uma vassoura, viu que só tinha uma pessoa limpando, um rodo, e ele começou a limpar o salão. E depois disso é que ele se propõe a ajudar aquele grupo que os samaritanos iriam trazer. Então ele passou a noite inteira com muito trabalho, ele estava exausto, ele estava cansado. Mas o espírito cansa. O espírito tem atividade? Tem uma atividade como se tivesse aqui no corpo físico. Então é hora, e o Tobias fala, olha, eu já vi a sua ficha de trabalho essa noite, foi maravilhosa, eu vou pedir a Genésio que lhe pague dobrado, porque você trabalhou à noite, porque você se esforçou muito. Na dimensão espiritual que André está, ele se sente cansado. Agora, nós não temos noção, por exemplo, como é que é a vida de Jesus, dos espíritos altamente evoluídos. Nós estamos falando com a realidade do nosso lar. Vamos deixar bem claro, porque senão vamos tomar como todos os espíritos. Interessante, né, André? Por exemplo, Chico, que foi um grande missionário, conta que ele dormia no máximo 2 horas por noite. E nunca se ouviu alguém ouvir da boca de Chico que ele estava cansado, que ele estava exausto. Então o espírito, quanto mais evoluído, nós vimos há pouco, por exemplo, em capítulos anteriores, a história da veneranda, que ela tinha 1 milhão de horas trabalhadas, não havia necessidade de descansar. Como governador também, Lísias contou a ele, a André Luiz, que o governador não dormia quase, não havia essa necessidade. Quanto mais evoluído, logicamente, menos necessidade o espírito tem de descanso. Ensaiava palavras de reconhecimento, quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Então nós vemos o carinho que Dona Laura tinha por André Luiz e Lísias também, ao ponto dela acompanhar o trabalho de André Luiz em espírito. Então, como um filho mesmo, vou acompanhar o meu filho, meu neto, um espírito muito querido. E ela viu o esforço, a dedicação. Não estão aqui falando que André Luiz já é um espírito evoluído, não estão falando que ele já é um espírito transformado, não. Apenas estão incentivando que ele continue naquela entoada. Então o trabalho dele gerou para ele palavras que vieram ao seu encontro de estímulo. Segue adiante, continua, você está no caminho correto. Então nós vemos que, apesar dele não ter a mãe dele, o pai dele, um parente próximo, Dona Laura fez todo este papel de acolhimento materno, fazendo com que ele não se sentisse órfão de amor, órfão de carinho, órfão de afetos. Então aquele lar passou a ser para ele também a continuidade do seu lar terreno. É interessante também, André, que ela diz que ela já se antecipou e ela foi até Clarencio. E ela comunicou Clarencio do esforço de André Luiz. E Clarencio, então, mandou ela que o cumprimentasse em nome dele pelo esforço. Tudo isso, André, é interessante, que nós não sabemos detalhar. Foi em sonho, esse em espírito foi desdobramento,
Foi por uma câmera de vídeo? Ou mesmo, será que a mente nesta região tem uma projeção que nós ainda não conhecemos, um desdobramento da mente? É difícil, não é? Se ela chegou de manhã, se ele chegou bem cedo, como é que ela já havia se comunicado com o Clarencio? Olha que coisa interessante, né? Foi por telepatia, foi por telefone, é uma coisa fantástica, não é? Eu aqui vejo a dificuldade que André Luiz trouxe essa mensagem naquela época, porque nós estamos falando da metade, um pouco antes da metade do século passado, aonde a tecnologia estava se iniciando. A tecnologia ainda era muito pobre. Interessante tudo isso, André. Sem dúvida, interessante, mas ao mesmo tempo ficamos curiosos. André Luiz poderia, na nossa visão, não na visão de Emmanuel, não na visão de outros benfeitores, mas se dependesse da nossa curiosidade, ele poderia ter aprofundado um pouco mais. Continua a descrição. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Então nós vemos aqui que ele está como uma criança, né? Então ele está assim totalmente feliz. Primeiro porque a observação ele recebeu de Tobias e Narcisa. Antes de sair, ele teve acesso ao relatório verbal que foi passado a ele e realmente colocando assim o esforço dele, a dedicação, dando a ele todo o estímulo para continuar no trabalho. E quando ele chega em casa, ele recebe o abraço fraterno de Tobias e também de Dona Laura. Então ele começa a perceber que ele está no caminho certo. Mas aqui diz uma coisa interessante, isso para ele ainda não foi o mais importante. O mais importante é o que vai acontecer daqui para frente. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou meu leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Então aqui é o exemplo daqueles dias que a gente chega altamente cansados em casa, a gente não vê a hora de ver uma cama e ao cair na cama a gente apaga, não é? Não dá nem tempo da gente refletir alguma coisa. Há aquela necessidade do descanso. Então, o que me chamou a atenção, André, é que agora ele já veja a importância de nós angariarmos amigos, né, André? Primeiro que ele tinha a casa de Lísias e Dona Laura como a casa que seria a casa para que ele pudesse ficar durante um ano enquanto ele estivesse nas visitas naqueles 4 departamentos, ministérios. E agora foi preparado um quarto a ele, ao lado das câmaras retificadoras, para ele não ter que ir e voltar. E ali, então, ele poderia descansar, ficaria mais fácil, ele estava muito cansado, e ele aceita. E conta que Narcisa arrumou a cama, André, olha que detalhe. Então o espírito deita e dorme na dimensão que ele está, sim. Volto a repetir que André Luiz está em nosso lar, e nosso lar na dimensão do perispírito na qual se encontra André Luiz seria o equivalente a nós aqui na crosta, diante do corpo físico. É isso que nós temos que entender. Então isso é um ponto muito importante para todos nós. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia?
Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora, com as magnificências da paisagem, parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Aqui nós vamos relembrar que é difícil, eu me coloco no lugar de André Luiz, é difícil ele achar palavras adequadas para demonstrar regiões que nós somos incapazes de compreender. Nós estamos falando de uma época que o Espiritismo estava começando a tomar o seu corpo, tomar o seu vulto aqui nas terras de Vera Cruz. Então é interessante nós percebermos a dificuldade que André Luiz disse. Ele diz, olha, eu então em sonho saí e ele saiu em espírito. Existe também um perispírito para o espírito com a sua formação no mundo espiritual. Como é que funciona tudo isso? Veja, e as pessoas vêm dizer que conhecem espiritismo, que sabem de tudo no espiritismo. Nós não sabemos absolutamente nada. André Luiz dormiu, muito bom. Saiu de que corpo? Do corpo perispiritual? Ou ele foi num daqueles corpos que nós sabemos que são 7, um deles é o corpo mental? Como é que funciona isso? Aí ele começa a ver que ao lado dele tinha um homem de uma aparência muito boa, muito fraterna, silencioso, e ele começa a entrar numa região indescritível, de tal a sua beleza, e ele se põe a olhar aquilo e ele mesmo define como se fosse uma criança, tentando compreender aquilo que não estava ao seu alcance. Então nós vemos que ainda falta muitas informações para nós compreendermos melhor o mundo espiritual, para nós entendermos tudo isso, né, André Luiz? Sem dúvida. Por isso que nós temos teorias, nós temos hipóteses, mas nós não afirmamos, porque não temos uma base primária, como uma fonte fidedigna, como é o caso de André Luiz, nos apontando o norte. Fato é que algo saiu. Qual corpo? Nós não temos hoje esta precisão. Olha que interessante, André. Tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, né? Ou seja, ele estava em algum... não é? Ele pôde perceber que parecia ser um barco que levava ele para algum lugar, mas ele não conseguia dar descrições mais apuradas sobre tudo isso. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei, com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Então aqui nós começamos a ver 3 pontos que nós já estudamos até agora. O primeiro ponto, André, foi quando nós vimos que ele estranhou do aerobus, que foi aqueles mecanismos que tem de transporte em nosso lar. Há pouco, em capítulos passados, nós vemos aquelas condições que trazem os irmãos necessitados, a chamada matilha, puxada pelos cães, que então vem até a parte de baixo. A mãe, nós sabemos que estava em esferas mais altas. Também não sabemos descrever aonde que ela se encontra. E ele agora menciona que ele foi para tentar explicar para nós como se fosse um pequeno barquinho, e ele foi como se fosse uma viagem pelo mar, não é? Até chegar num porto seguro, como ele mesmo reflete aqui.
Mas lógico, ele estava definindo aquilo que ele estava vendo dentro das suas condições espirituais, sem nenhum conhecimento. Mas fato é que ele chegou num porto seguro, ele chegou num lugar onde ele pôde descer daquela embarcação e ele então se deparou com quem? Com a sua mãe. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Veja, André, alguns pontos interessantes, né? Nós já comentamos há pouco e agora ele vem fazer essa abordagem. O sonho não era propriamente qual se verificava na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação. Então alguma coisa saiu dele. Da mesma maneira que quando nós estamos no sonho e estamos ligados ao corpo físico, quem sai é o nosso perispírito. E o perispírito fica ligado ao corpo físico por aquilo que nós chamamos cordões umbilicais. Então ele mesmo descreve a dificuldade que ele tem para dizer como que ele saiu e para definir qual foi o corpo que efetivamente saiu daquele corpo que ele chama de corpo grosseiro, que é o perispírito. Então nós vemos que no mundo espiritual, talvez o perispírito dos corpos que nós temos para aquela região seja o mais denso, enquanto que para nós é o corpo físico, o corpo carnal, para o espírito aquele corpo também passa a ser um corpo grosseiro. Então são informações que André Luiz poderia, no nosso modo de ver, ter alongado um pouco mais, porque hoje ficam as perguntas, as dúvidas, as conjecturas em torno deste assunto tão vasto. Então aqui, André, ele fala que retém a cor, retém o perfume, e é uma coisa interessante que durante o dia, ele vai citar um pouco mais à frente, tem flores, e ele faz uma comparação como se fosse uma rosa, que ela fica linda durante o dia, ela vai captando aquela energia do sol. E quando chega a noite, aqueles botões ficam todos claros, como se fosse uma lâmpada acesa. Olha, André, nós temos dificuldade de entender tudo isso. Hoje é um pouco mais fácil, porque hoje é como aquelas placas que nós temos que captam o sol e geram água quente para a nossa casa. É mais ou menos isso, ela captava a energia do sol e à noite ela vinha a lume iluminando e exalando o perfume seu característico. Então veja que as coisas, André Luiz já disse lá atrás, as coisas são criadas lá e de lá é que vem para cá. Então tudo isso que nós estamos vendo de modernidade, nós já vemos nas entrelinhas no livro Nosso Lar. Muito roguei a Jesus, me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio
a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra a nosso favor. Então a mãe de André Luiz já demonstra ser um espírito esclarecido, já demonstra ser um espírito que traz em poucas palavras. É curioso, né, querido Sérgio, querido telespectador, que quanto mais evoluído o espírito, mais sintéticos são os seus ensinamentos. Ela faz uma informação aqui interessante. Ela pediu a Jesus para que no primeiro dia de trabalho ela pudesse ter um encontro com ele. Trabalho útil. Primeiro dia de trabalho útil. Porque às vezes a gente trabalha também no centro espírita, mas o pensamento está em casa, o pensamento está na conta, aí a gente sai do centro espírita do mesmo jeito que chegou. Não foi um dia de trabalho útil. O Espiritismo nos ensina aquelas palavras de Jesus: o teu tesouro está onde está o teu coração. Então não adianta eu estar ali de corpo se eu não estou de alma, de vontade, de coração, voltado para aquilo. Então a mãe dele disse: olha, meu filho, na terra tem muita gente que desprende e fica muito tempo lamentando na sua antiga casa, querendo que um dia já foi seu. Você está tendo uma oportunidade diferente. Levar socorro aos aflitos, levar amparo aos necessitados, levar uma palavra justa à pessoa que precisa de consolo, são caridades das mais importantes que nós podemos ter na caderneta de nossa poupança espiritual. Olha que interessante, né, André? Ela diz assim para ele: nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Então não existe, e é isso que o Espiritismo vem focar nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse trabalho caritativo, quando feito com amor, é que nos faz engrandecer as nossas almas. Não falou trabalho espírita. Pode ser um católico consciente, um evangélico, pode ser um umbandista, pode ser qualquer um, cristão ou não cristão, que volte a sua ação ao bem. Continua a descrição. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que a maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem
as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem, em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu Pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Aqui ela coloca alguns pontos interessantes para a nossa compreensão. Primeiro, ela exalta a importância das mãos sublimes quando colocada em trabalho em prol daqueles que necessitam. Depois ela vai falando um pouquinho do Evangelho de Jesus, que é a fonte de luz para os nossos corações. E ela vai tecendo a importância do trabalho de Jesus na terra, que foi o homem mais importante que aqui passou. E aqui, André, nós vamos ver que ela fala um pouquinho que em espírito ela acompanhou todo o trabalho dele naquela noite. Veja que coisa interessante, fazendo referir-se também à mesma história de Dona Laura. Então os espíritos já começam no plano espiritual a desenvolver algumas aptidões que está no livro dos médiuns, mas que nós precisaríamos ampliar essas aptidões para o mundo espiritual. E outro ponto é que ela diz que não só acompanhou ele no trabalho, que vem acompanhando ele no cotidiano, mas também ela consegue acompanhar em espírito o Pai. E ver o sofrimento do pai, a dor que o pai passa, exatamente porque não aceita Jesus e não aceita se renovar. Está ainda impregnado nos vícios que atormentam o seu coração. Não é só a questão daquelas duas moças que estão obsediando pelo processo sexual. Na verdade, elas estão fazendo isso porque elas estão alimentando um desejo que ele também possui. Então é muito interessante nós notarmos que em espírito, André, ela consegue acompanhar tudo isso. E nós começamos a ver como é interessante. E ela encerra, André, dizendo uma coisa, aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Então, de vez em quando, André Luiz usa essa terminologia. Às vezes, o nosso comportamento são comportamentos parecidos com os comportamentos de verme. O que faz um verme? Rasteja. Às vezes, nós ficamos arrastejando pela terra na condição de seres imperfeitos. E aqui nós vemos que André Luiz guardou muito bem esse conselho de sua mãe, porque nós vemos o crescimento espiritual, voltamos a dizer, o desenvolvimento de aptidões. Isso não quer dizer que quando ele vier numa futura encarnação já vai acertar em tudo, não. Mas ele aproveita o tempo no plano maior para o trabalho. Continua a leitura. Minha mãe fez uma pausa, que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam-me a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou. Eu gostaria de contar um fato. Quando eu levava as caravanas para Uberaba, as pessoas diziam, Sérgio, se eu tiver uma oportunidade, chegar perto do Chico, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou perguntar. E quando as pessoas chegavam assim já a uma distância do Chico, antes de se aproximar totalmente, as pessoas entravam assim num processo de muito choro, de muita comoção. E é interessante que quando chegava perto do Chico, emudecia, não conseguia perguntar nada. Isso é uma característica. Quando os espíritos imperfeitos chegam perto dos espíritos que já alcançaram uma certa perfeição, logicamente faz com que
nós não tenhamos essa facilidade de poder colocar as coisas. Ele queria perguntar algumas coisas, mas ele não foi capaz porque aquela vibração amorosa estava tomando conta de si. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores. Aqui o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim, como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Olha, André, aqui nós temos muitas coisas para comentar e acho que eu e você vamos ter aí bastante coisas para estar comentando sobre isso. Uma das coisas que me chamou a atenção é quando ela faz uma séria advertência a André Luiz, que é um dos grandes problemas da criatura intelectualizada. A pessoa recebe um auxílio dentro de uma casa espírita, passou-se algum tempo, ela já se acha em condição de querer mudar todas as atividades porque ela acha que está tudo errado e o jeito dela é que é o correto. Há uma advertência aqui muito interessante que ela diz, André, primeiro, temos que respeitar as organizações disciplinares dos quais nós nos encontramos. Não queira modificar nada, não queira questionar nada, você não está em condição para isso. Assuma o trabalho com amor, com dedicação, assuma o trabalho com respeito, sempre com respeito àqueles que estão liderando. Então, André, eu vejo isso com os olhos bastante atentos, porque é o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje muito isso. No livro Libertação, nos primeiros capítulos, Gubbio orienta André Luiz dizendo que há muitos espíritos que reencarnam na crosta, que vêm das regiões mais baixas do nosso planeta, que é a zona abismal, e eles vivem sob processo de hipnose, e muitos deles vão ser colocados nas casas cristãs
para perturbação. Não é o que nós estamos vendo nas casas espíritas? As pessoas que vêm necessitado, leem meia dúzia de livros e já começam a atacar os trabalhos daquela casa, como se tudo estivesse errado, como se ele tivesse a solução para tudo. Então é essa advertência que a mãe dele vem conclamar a ele. Olha, você começou o trabalho com Jesus. Agora é hora de você ter um comportamento diferenciado, André. Sem dúvida. É uma orientação, porque André Luiz está numa fase nova, agora sem o corpo físico, e precisa compreender que não podemos, no plano espiritual, ter o mesmo comportamento de quando estávamos no plano carnal. E agora vai caber a ele ouvir ou não, aceitar ou não o apelo de sua mãe. E o encerramento do capítulo é com as seguintes palavras: minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Então aqui nós começamos a perceber uma coisa interessante, não é? Ele lembra-se como ele chegou, mas ele depois lembra-se da conversa afetuosa com a mãe, mas ele não lembra como é que ele retornou para aquele corpo perispiritual, e ele só lembra que num determinado momento ele desperta com aquela lembrança agradável de ter estado para com a sua mãe. Então nós vamos arrematar o estudo desse capítulo mostrando a importância que o Espiritismo nos faz, conclamando a cada um de nós a desenvolver a humildade. Se olharmos a história das religiões, nós vamos perceber que todas fracassaram exatamente pelo egoísmo, pelo orgulho, pela condição egóica da criatura humana. O Espiritismo vem trazer para nós, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Então nós agora estamos tentando compreender o que Jesus disse, que é o trabalho com amor, o trabalho com resignação, a doação daquilo que temos de melhor dentro de nós. Então é essa a condição natural que a mãe de André Luiz vem esclarecer para ele. Hoje nós não precisamos de líderes. Hoje nós precisamos de trabalhadores no campo do bem. Hoje nós não precisamos de oradores que sejam parecidos com papas. Hoje nós precisamos de criaturas que tenham um sorriso para aqueles que necessitam. Então, se pudéssemos fazer um resumo, o que a mãe de André Luiz quer dizer a ele é o seguinte: meu filho, a sua cultura, o seu conhecimento, a sua inteligência é uma conquista tua. Agora está na hora de você fazer a outra parte, que é o desenvolvimento do amor, como nos ensinou Jesus. Queridos amigos, estamos encerrando mais um vídeo do projeto Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, e os recados habituais. A TV A Caminho da Luz é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e precisamos muito da sua ajuda no canal. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento são fundamentais. Não adianta você assistir, gostar e não passar adiante. Emmanuel dizia pelas mãos de Chico Xavier que a maior caridade que podemos fazer em nome do Espiritismo, pelo Espiritismo e
para o Espiritismo é a sua divulgação. Então, se está te ajudando, te servindo, te esclarecendo, não guarde apenas para si. Divulgue Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, o que for. Divulgue, é muito importante. Muitos têm acompanhado, e quem ainda não acompanhou, na descrição deste vídeo tem o meu Facebook, o meu Instagram, o Facebook e o Instagram do nosso querido Sérgio. Passe a nos seguir nas redes sociais e verão a atividade imensa que o CEPAC tem com as obras assistenciais. E quando você se torna um membro do canal, está aqui ao lado do inscreva-se no canal, você passa a colaborar diretamente com as nossas atividades. Então eu te peço carinhosamente, se torne um membro, veja o valor que você pode colaborar, veja o período que fica melhor para você, lembrando que este dinheiro vai para o Google e ele que encaminha para nós. E o outro recado que temos é a respeito do WhatsApp. Quer receber uma mensagem de paz, de luz, de amor, as novidades do CEPAC, as novidades da TV A Caminho da Luz? Pegue o nosso número 19997782794, salve na sua agenda de contatos e mande pelo WhatsApp o seu nome e a sua cidade. Queridos amigos, nós vamos nos despedindo de mais esse programa, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Ele é muito importante porque a nossa página é monetizada e todos os recursos que entram vão para as atividades assistenciais do CEPAC. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.